Olá, estou muito feliz. Estou hoje aqui gravando mais um episódio, né? O Caminho no Propósito. Eu creio que Deus hoje vai fazer grandes coisas aqui com meu convidado de muita honra, muito especial, que é o pastor, né, Charles Cordeiro. Eu quero aqui falar um pouco da vida dele, do ministério dele, o que Deus já fez e está fazendo na vida dele. E eu gostaria muito de convidar todos vocês a estarem conosco. Olá, pastor. Graça e paz, tudo bem? Graça e paz, querida Tudo bem? Karina, satisfação, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de poder estar aqui, contando um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. Amém. A Ele a honra, a glória, o louvor, Amém. para sempre, para sempre. Amém. Pastor, é uma honra para mim receber o senhor. A gente já se conhece aí há algum tempo. O senhor deu muito apoio, né, no trabalho da minha filha, do evangelismo, nas ruas, nas praças, sempre cobrindo aí na TV, né, na rádio. E eu tenho uma enorme gratidão pela sua vida e conheço um pouco do seu ministério, do que Deus tem feito na sua casa, na sua família. E hoje eu quero conhecer a sua história, né, desde a infância. E eu vou começar, eu quero que o senhor conta para mim, não o pastor Charles, o Charles. Quando começou, quando o senhor nasceu, como era a sua família, era uma família cristã, era uma família não cristã. Eu quero que o senhor conte um pouco da sua infância para a gente entender a sua história. Tá, eu tenho uma família diferente, porque é uma família muito grande, fora dos padrões normais, né? Eu sou o 14º de 16. Nossa, sua mãe foi muito... Meu pai. Seu pai muito Meu animado. pai, sou filho de Carlito Cordeiro, foi vereador aqui na cidade, um homem importante aqui. Amém. E meu pai teve 16 filhos, né? Ele teve um primeiro casamento e depois teve 5 filhos no primeiro casamento, 8 filhos no segundo e no terceiro, eu sou o 14º e tem mais 2 abaixo de mim. Tive uma família e tenho uma família muito abençoada. Amém. No sentido do amor, da unidade, da comunhão entre nós, né? Muito centralizada a família na figura do meu pai, porque ele era aquele patriarca, né? Que todos ficavam em volta dele. Eu tive a bênção de ser um filho da velhice, né? Então o filho da velhice, ele acaba que fica mais tempo com o pai, né? Então quando eu era criança, adolescente, meu pai já tinha aposentado, já tinha deixado de trabalhar. Você podia te curtir. Então a gente ficou muito com ele, né? E então essa família de princípios muito fortes que Seu pai era cristão? Não. Não. Mas ele tinha uma honradez, uma conduta ilibada. E a gente foi crescendo muito bem, feliz, mas sem a figura principal na vida de uma pessoa, né? A figura de Jesus. Não tínhamos nenhum evangélico, nenhum crente na família. E seu pai frequentava alguma coisa ou nada, pastor? Não, meu pai tinha ali a fé católica, Não praticante? como a grande maioria dos brasileiros dos anos 80, né? De ir na missa do 7º dia, quando alguém morre, ou um casamento. Acendeu a vela, essas mais coisas. ou menos assim. Eu sou do final dos anos 70, então os anos 80 era esse o padrão. Tanto é que você chegava num hotel, né? Você ia preencher a sua ficha, perguntava lá, né? Sua religião, se era católico ou católico não praticante, né? Então existia essa identificação, né? Católico não praticante. Era mais ou menos o meu pai. E dentre esses 16 irmãos, né? Também não tínhamos nenhum convertido ao Senhor. E um belo dia, um dos meus irmãos, ele conheceu uma moça e eles casaram e ela era crente, ela era evangélica. E levou o meu irmão para a igreja. Olha. Levou meu irmão para a igreja e ele se apaixonou por Jesus de uma maneira muito forte e passou a dedicar o tempo dele a anunciar o Senhor. E chamando a todos. E ele era aquele que chamava, convidava, insistia, e ele me convidou. Me convidou e eu... O senhor tinha quantos anos? Eu de 18 para 19, 20 anos mais ou menos, eu
tive a minha primeira experiência numa igreja, primeira experiência com Jesus. Vivi um conflito que alguns jovens ainda vivem. Eu era alguém conhecendo Jesus, mas eu conhecia também a faculdade. Então, especialmente a faculdade federal. O senhor fez o quê? Eu estudava na UFO, Na UF. então tinha esse conflito. E eu vivi um pouco disso. Mas o meu irmão continuava o trabalho dele de anunciar e muitos da nossa família se converteram por conta do testemunho dele, por conta daquilo que ele ensinava. E, inclusive, numa reunião na minha casa, a casa que eu morava com os meus pais e os meus irmãos mais novos, numa reunião a gente tinha aí umas 70 pessoas. Era tipo uma célula? Numa reunião, umas 70 pessoas. E eu me lembro como se fosse hoje. Naquele dia, meu pai, na sala de casa, aceitou Jesus. Olha, seu pai tinha que idade? Meu pai aceitou Jesus, ele devia estar com 78 para 79. Olha, amém. E meu pai tinha um sonho, que ele falava, que o sonho dele era entrar no ano 2000. Ele queria ver o ano 2000. Olha. É o que ele falava, eu quero chegar no ano 2000. E ele chegou? Não chegou. Não chegou. Meu pai aceitou Jesus e ele tinha um problema cardíaco. Estava em São Paulo, no Sírio-Libanês, para fazer uma cirurgia. E após essa cirurgia, até os médicos diziam que ele poderia falecer de qualquer coisa, menos do coração. Ele ia fazer uma cirurgia cardíaca que ia corrigir um problema que ele estava tendo. E amanheceu, foi fazer os preparativos para a cirurgia. Isso dia 8 de dezembro de 99. Olha. Faltando 23 dias para acabar o ano e meu pai poder ver o ano 2000. Aí a equipe médica começou a fazer a preparação, né, para a cirurgia. Era cirurgia cardíaca, então foi depilar o peito e tal. E ele ficou muito ansioso e deu uma parada cardíaca fulminante. Nossa. Eu vou continuar depois além aí da sua, né, vamos da maioridade, eu quero voltar um pouco mais à infância. E sua mãe? Como era o posicionamento da sua mãe em casa na infância? Vocês tinham condições de viver uma infância, vamos dizer assim, familiar boa? Tinha alguma desestrutura? Sua mãe vivia bem com seu pai? Sua mãe era sábia ou não sábia? Tinha vício ou não tinha? Como que era? Não, era uma infância boa, com a casa sempre cheia de gente. Minha mãe também era essa sem um vínculo firme de religião, de seguir. Buscava uma coisa aqui numa religião, buscava outra ali em outra religião. Muito dura. Muito dura. Eu tomei bastante cintada na minha infância. Eu também. Mas eu dei meus motivos, né? Mas muito dura. Mas não tinha um padrão religioso. Eu até estudei o meu primeiro grau todo em escola de freira. Estudei em escola de freira, mas não me envolvia, participava das atividades, mais por obrigação mesmo, porque por envolvimento. Inclusive, eu tive um histórico no catolicismo um pouco conturbado, porque eu era muito custoso. Fui expulso da primeira comunhão. Daí passaram os anos, eu fui fazer crisma, porque os colegas de colégio, vão fazer crisma e tal. Fui fazer crisma, descobriram que eu não tinha feito a primeira comunhão. Nossa. Eu fui expulso do crisma também. Crisma também. Então, eu não tinha relação com religião. E assim também ninguém na minha casa tinha muito. Entendi. Mas antes do meu pai falecer, eles fizeram uma viagem para São Caetano do Sul e ficaram um tempo na casa do meu tio, irmão do meu pai. Sua mãe e seu pai? Minha mãe e meu pai. E nessa viagem, minha mãe conheceu Jesus. Olha. Antes do falecimento do meu pai. Que benção. Nessa viagem, ela conheceu Jesus. Sua mãe é viva? Sim. E aí, meu pai
teve a parada cardíaca, faleceu. Eu já estava frequentando, já estava indo na igreja, mas não tinha um compromisso ainda firme por conta da faculdade, dos amigos. E após a perda do meu pai, ainda mais porque ele dizia sempre, né, que queria ver o ano 2000. Então isso mexeu muito com você. E eu fiquei muito mal. Muito mal. Depressivo. Você entendeu? Eu fiquei muito mal. Na época, eu falava, mas por quê? Ele só queria ver o ano 2000. Questionado. E ali eu dei uma afastada. Dei uma afastada, mergulhei nas amizades de faculdade, de trabalho, que aí eu comecei a trabalhar, e bares, festas, bebida, e me isolei. Eu quero entender também um pouco a sua juventude aí. Sua juventude, desde novo, você já saía, você já era liberado, foi só depois da maioridade? Como foi essa juventude com a adolescência? Eu sempre fui de turma. Eu nunca fui uma pessoa isolada. Sempre foi de muita conexão. E de muita gente. Meus filhos também são assim. E de muita gente. E a turma gostava das coisas do mundo. A turma gostava de beber, gostava de farra, gostava de festas, né? Então, Uberlândia, na época... Você é daqui de Uberlândia? Sou daqui de Uberlândia. Uberlândia, na época, tinha boate, tinha, além dessas festas tradicionais, a festa, por exemplo, que nós temos aqui em agosto, né? O Camaro. Tinha a FENIUB. Então, tinha shows. Então, eu gostava muito de ir em show. Então, bares, festas, tinha pagode. Então, eu estava em tudo. Onde tinha a turma, eu estava junto. E não me envolvia com outras coisas, drogas ilícitas, mas as drogas lícitas, né, vamos assim dizer, bebida, cigarro. Que é a bebida e cigarro, que era vendido em qualquer lugar, eu consumia. Junto com esses amigos, nessas festas. Então, e gostava daquela vida, né? Mesmo que no outro dia acordasse mal, acordasse numa ressaca. Um buraco dentro da gente. Num buraco, né? Mas achava que aquilo era bom porque eu estava sempre com gente perto. Eu tinha essa ilusão. Todos jovens, a maioria de tem. que o importante era eu estar com a turma. Com pessoas. Era eu estar rodeado de amigos, né? Achava que tinha muitos amigos. Eu quero agora que o senhor entra na parte para nós, para a gente entender quando foi o seu primeiro encontro com o Senhor Jesus. A data, se você lembra, o ano, como que foi, se foi na alegria ou foi na dor, porque eu fui na dor, né? Tem gente que vai na alegria, tem esse privilégio. Eu fui na dor, eu fui no deserto. Então eu queria ouvir do senhor aí um pouco, como que foi esse encontro genuíno? A primeira vez que eu pisei numa igreja foi numa igreja recém-constituída, que era numa garagem de uma casa, que foi onde o meu irmão estava crescendo na fé. Meu irmão me convidou, foi a primeira vez que eu fui a uma igreja, foi na garagem de uma casa, foi num domingo, e eu gostei. Depois a igreja mudou de lugar. O senhor lembra a idade que o senhor tinha nessa época? Então, 90, eu sou do final de 77, 78, 99, meu pai faleceu, eu tinha 19, 99, 21. 27 anos. Não, eu tinha 22, tinha 22, foi com 20 anos. 20 anos. 19 para 20 anos. E eu fiquei ali um tempo, mas nesse meu primeiro encontro com Jesus, nessa minha primeira experiência, que eu gostei. Gostei de estar naquele ambiente de paz, de calma, de conexão. Mas eu não tinha essa firmeza porque, ao mesmo tempo, eu tinha um ambiente conturbado das amizades do mundo. Onde, à noite, eu estava ali com o pessoal da igreja e de dia eu estava na faculdade. O verdadeiro encontro
com Deus deu-se depois da morte do meu pai, onde eu fiquei mal, e aí eu decidi voltar para Jesus, ou, na verdade, me entregar para Jesus. Amém. Foi no ano 2000, 2000. na virada de 99 para 2000, Há meu pai... 26 anos atrás. Exatamente. Porque em 99 o meu pai falece, e lá para março eu fiquei uns 3 meses muito mal. Muito mal. E em março eu fui chamado para ir num futebol. Futebol. E nesse futebol teve uma coisa que me chamou atenção. A turma, antes de jogar bola, falou, vamos orar? Pra gente só se divertir? Olha. E eu tinha na minha cabeça uma ideia de diversão, né? Da época de faculdade. E ali eles oraram e eles se divertiram. E ao final, a pessoa que me convidou falou assim, você gostaria de ir numa reunião para a gente falar da palavra? E aquilo me tocou, ver aqueles jovens brincando, jogando futebol, sem briga, sem discussão, sem palavrão, alegres, e falando de Deus no final, falando de Jesus. E ao final daquele futebol, eles me convidaram para ir numa reunião. E quando eu fui para essa reunião, eu senti melhor ainda. A presença? A presença de Deus. Amém. E eu olhei para aqueles jovens, que era o que eu precisava, ver jovens como eu era na época, não nos bares, nas festas, mas na presença de Deus e sendo felizes. E aquilo me marcou muito. E eu decidi, falei, é isso que eu quero viver. Amém. Então foi no momento em que eu estive com pessoas da minha faixa de idade, que viviam coisas parecidas, mas que tinham as suas necessidades saciadas na presença de Deus. Porque todo mundo tem necessidades. Todos. Todos nós precisamos de sermos aceitos, acolhidos, precisamos de atenção, gostamos disso. E essa turma que era das festas me dava isso, mas me dava de uma forma que era superficial. E nesse encontro com esses jovens, não, eu vi algo que era o amor. O amor de alguém falar assim, eu quero bem essa vida, eu quero que essa vida esteja na presença de Deus. E aí, a partir dali, Amém. de março de 2000, num encontro simples com jovens, eu vi que a minha vida só teria sentido se eu tivesse aquilo que eles tinham. E como foi essa transformação? Foi brusca ou foi com calma? Não, aí Mudanças de vício, de ambiente, de pessoas, como que foi isso? foi bem radical. Foi bem radical porque eu entendi que não dava para servir a dois senhores. Entendi. Isso eu entendi muito rápido. Não dava para eu querer... Porque lá no passado eu tinha experiências de visitar a igreja. Mas ao mesmo tempo que eu visitava a igreja, eu ia a outros lugares. E aí eu entendi que não dava para fazer isso mais. E eu tentei levar amigos. Que eram seus amigos de farra. Amigos de farra. Alguns até foram, outros não. E chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão. Eu seria amigo desses que iam para o bar comigo, ou eu seria amigo de Jesus. E eu decidi ser amigo de Jesus. Aí o senhor troca a gente de mesas, né? Muda a gente de mesa, tira pessoas, coloca outras pessoas. E aí um dia eu orei, falei assim, Deus, eu hoje entendi que não dá para eu ser amigo do mundo e ser amigo do Senhor. Então eu tô aqui para ser amigo do Senhor. E eu só te peço uma coisa, me dá amigos de verdade aqui. Amém. Me dá amigos que vão caminhar comigo e não vão me puxar para o buraco. E chegou uma hora, e quando eu fiz essa oração, eu praticamente não tinha mais ninguém. E Deus, ele foi maravilhoso. Olha. Em dar companhias que me ajudaram, pessoas que foram fundamentais nesse meu processo de conversão.
Porque esse processo, ele é um processo de crescimento, de maturidade, que a gente precisa de pessoas maduras perto da gente, né? E a gente precisa se conectar. Precisa. Pra crescer, pra mudar muita coisa. E me conta aí da sua esposa. Quando foi que você conheceu? Como que foi? Foi na igreja? Não foi? Você já tinha aí quantos anos? Que sua conversão foi 19, 20 anos? Como que foi? E aí eu voltei de verdade, entrei na presença de Deus. Qual igreja que o senhor iniciou, pastor? A mesma, Que está até hoje? Eu nunca fui de outra igreja. Então o senhor sempre foi da Monte Sião. Eu sou marido de uma mulher só e ovelha de um pastor só. Amém. Que bênção. Me Eu fala. nunca tive outro pastor a não ser o meu pastor, apóstolo Anselmo Valadão, Olha. da igreja Monte Sião. Amém. É a única igreja que eu fui discípulo. Amém. A qual eu pretendo ser até a glória. Amém. E aí, no ano 2000, eu fui para Jesus e mergulhei. Mergulhei, me dediquei e eu mergulhei mesmo. Mesmo. Aí o senhor se entregou verdadeiramente. Totalmente. Aquele que o povo fala da gente assim, ficou radical. Não, porque eu Radical entendi. que nós é fanático. Mas tem pessoas, tem histórias, eu não vou aqui dizer que tem que ser para todo mundo. Mas para mim tinha que ser. É igual pra mim. A mim foi radical também. Para mim tinha que ser. Não dava para eu ficar... E eu fui muito radical. Eu fui muito. Eu fui chamado de fanático. Eu também. Por gente da família, por amigos, os por mais colegas, próximos. por vizinhos. Fui chamado. E eu vou te ser sincero, Karina, isso nunca me desanimou. Amém. Contando que eu agradasse a Deus. Tá tudo certo. E aí eu servindo na igreja, na Monte Sião. E chegou uma época, no ano de 2003. 2003, eu tinha 25 a 26 anos. Idade boa, pra arrumar pra casar. Aí eu peguei e falei assim, Deus, já vivi, acho que o suficiente sozinho. Eu havia entendido que Deus não queria um jovem que saísse experimentando, testando. Vou ver se eu gosto dessa ou daquela, eu vou ver... Não é esse o padrão de Deus. Não é. É um namoro santo, conhecer com propósito, coração. Né? E o meu testemunho com a minha esposa é muito interessante. Eu estava num encontro com Deus, com uma líder da igreja, e essa líder me contou um testemunho de uma jovem que estava lá fazendo o encontro. Uma jovem que veio de fora, de uma cidade pequena e que estava em Uberlândia, passando por dificuldade, veio Uberlândia para poder trabalhar, para poder fazer a vida e estava muito difícil, precisando de ajuda, até financeira. Me contou a história, mas não me mostrou quem era a moça. Te contou o testemunho. Contou o testemunho. E eu falei com ela, falei assim, a partir de hoje eu vou orar por essa jovem. E você não sabia nem nome? Não. Só sabia do testemunho dessa jovem. Eu vou orar por ela. E eu passei a orar por ela. Deus, se ela saiu da casa dela, dos pais, para vir para Uberlândia, então, e tá aqui na igreja, dá crescimento, dá oportunidade, muda estoque, comecei a orar por ela. Orar. E nunca mais voltei a tocar no assunto com essa irmã líder da igreja. Num belo dia, num culto de campanha faz muita coisa boa acontecer. Amém. Eu já recebi então, milagre de campanha. Quem tá nos acompanhando aí, culto de campanha. Quando tiver um culto de campanha, você vai. Amém. E vai com fé. Amém. Eu tava num culto de campanha e eu falei com Deus. No altar. Falei, Senhor, eu tô cansado de ficar sozinho. Eu falei muito, como se eu estivesse conversando realmente com meu pai, como ele é. Tá ruim. Tá ruim ficar sozinho. Eu quero ter alguém para compartilhar as coisas, para sonhar junto, para buscar coisas novas. Já tô com 25 anos. Então, traz alguém. Manda alguém para mim. Alguém que seja uma companheira, que saiba ouvir, que saiba construir as coisas comigo. Fisicamente, eu pedi uma coisa. Eu falei assim, que ela tenha cabelo grande. Olha. Só. Terminei de orar.
o pastor encerrou a oração, podem voltar para o seu lugar. No que eu terminei de orar, eu virei e abri o olho. E vi uma moça. Falei, Deus, mas eu nunca vi uma resposta de oração como essa. É sua esposa, a moça que você viu. Calma. Vi uma moça. Mais rápido que essa, só o servo de Abraão que vai orar para Deus mandar uma mulher para ele casar Isaac. E a Bíblia diz que antes dele terminar a oração, Deus já tinha dado. Falei, Deus, mas eu gostei demais disso aqui, ué. Campanha boa. Que coisa boa. Acabei de orar, o senhor já me mostra. Não conhecia a moça. Aí fui pegar o telefone e tal, não sei o quê, descobri quem era. E não é que a moça era a moça que eu havia orado para Deus abençoar, que mudou de uma cidade pequena para cá, que estava passando dificuldade. E a moça é hoje a minha esposa, tem 22 anos. Olha isso, quando é propósito de Deus. Você orou para ela sem saber que ela ia ser sua esposa. Sem saber que ela seria minha esposa. Nossa. Por isso eu digo uma coisa para quem está nos acompanhando. Meu Se Deus. você tiver que orar por alguém, ore de todo o seu coração. Se Deus está te incomodando a fazer uma oração por alguém, abençoar alguém, faça. Mesmo que não aconteça nada, que você não se conecte, que você não seja beneficiado, mas ore. É verdade. E aí, namoraram quanto tempo? Aí eu fui descobrir que ela era aquela moça. Olha. Aí eu falei, você quer saber? Eu quero casar logo com ela. Com 11 meses de namoro, de relacionamento, a gente já estava casado. Então nós fizemos 1 ano de namoro já casado. Já casado. Olha. Dia 3 de julho de 2004, nós nos casamos. E ela era assim, como você queria, fervorosa ou não? Você estava em outra conexão espiritual? Como foi tudo isso? Eu tinha mais experiência com Deus. Do que ela. Porque... A idade de vocês é mais ou menos igual? Tem muita diferença? Eu sou 2 anos mais velho que ela. Pouca coisa. Mas como eu vim em 2000, ela chegou em 2003, ela chegou 3 anos depois. Eu já tinha uma caminhada. Já tinha uma caminhada. Mas o início dela foi tal como o meu. Ela foi assim, radical. Radical. Também. Ela já sabia o que ela queria em radical. Deus. Havia uma diferença. Ela era religiosa. Eu não era. Então, ela era religiosa. Ela tinha um histórico do passado. Familiar. Então, ela era religiosa. E ela foi muito radical. E ela buscou muito, muito intensa. E hoje, a gente olhando, não tinha como ser outra pessoa para complementar, principalmente no ministério, o que eu sou com o que ela é. Ela é pastora também? Ela é pastora também, nós somos consagrados juntos. Ela é psicóloga, né? Ela é psicóloga. Que bênção. Psicóloga clínica, ela trabalha, tem uma clínica, atende. A psicologia ajuda muito na nossa caminhada cristã, para ela ajudar muita gente doente, espiritual, com lógico, tudo que ela estudou, mas também com princípios cristãos, né, pastor? E ela é muito crente. Amém. Ela é muito crente. Amém. Ela é muito séria na vida dela com Deus. Então, assim, Deus acertou em cheio. Amém. Eu falo, quando Deus tem um propósito, ele é lindo demais, né? Exatamente. E aí, então, vocês têm quantos anos de casado? 22 anos de casado. 22 anos. Quantos filhos? E aí a gente... E tem... Quando Deus está na história, Karina, quando o Senhor tem a permissão nossa de entrar na nossa vida, Ele faz coisas maravilhosas. Faz mesmo. E Deus quer entrar na vida de você que está aqui acompanhando o podcast da Karina. Amém. Amém. A gente estava casado, a gente casou em 2004 e depois de uns 3, 4 anos de casado, vem aquela fase assim, já tá bom só nós, né? Vamos ter família, né? A gente já aproveitou a vida. Já curtiram Já um curtimos, tempo né? Casamos em 2004, a gente aproveitou bastante. Quando foi ali para 2007 para 2008, eu falei, vamos ter filho, né? E a gente começou a tentar e nada. E nada. E a gente percebeu que havia algo errado, né? Porque se a gente não está conseguindo, e a gente orava e nada. E aí eu brinquei com ela, falei assim, olha,
meu pai teve 16 filhos. Então, se eu for seguir meu pai, Você não tem problema nenhum pra eu ter não filho. tenho problema. Aham. Então, às vezes é você. Uhum. E ela fez todas as consultas, exames, e ela falou, ó, não é nada comigo, não. Eu falei, mas não tem como ser eu. Meu pai teve 16 filhos, eu tenho pedigree, não pode. E aí eu fui fazer os exames e o médico que me atendeu falou assim, ó, eu sinto muito, mas você não pode ter filho. Nossa. E aí quando eu cheguei em casa, ela ansiosa, né? E aí? Falei, nada não, falou só um monte de bobagem. Não, mas o que ele falou? Eu falei, nada que vai mudar os planos de Deus. Amém. Fique tranquila. Mas Porque não tem... você confiava no que o Senhor, né? Não, mas não tem como. Eu falei assim, minha filha, ele não falou nada que vai mudar o nosso futuro. Ó, que fé. E joguei esse exame para sei lá para onde. Uhum. Uma bela madrugada, ela acorda passando mal, passando muito mal. Eu levo ela para o hospital, pronto-socorro. Chegando lá, o médico, isso aqui é uma virose, tá tendo uma virose na cidade e tal. Eu falei assim, doutor, será que tem como o senhor pedir um exame de gravidez? Ele falou, não, isso aqui é virose. Tá chegando gente aqui com esses sintomas a toda hora. Uhum. Doutor, mas faz isso. Rapaz, isso aqui é virose. E eu insisti, ele falou, você não é médico? Eu falei, não sou. Mas eu queria pedir. Uhum. Ele foi pedir o teste de gravidez. Ela fez o teste, no outro dia a gente parou na clínica. Ela entrou para pegar o exame. Quando ela abriu a porta do carro, ela começou a chorar. Era gravidez. Era gravidez. Nosso Deus é Deus de milagre, né? Ela chorava, eu falei, eu sabia. E ela nunca soube desse resultado do exame ou depois você contou? Depois eu falei. Depois você falou. Olha pra você ver o que nosso Deus, ele é um Deus que ele faz, né? E eu falo que quando Deus ele vem, ele faz todo o propósito dele com a casa toda, com todos nós. Muda tudo. Aí hoje eu tenho 2 filhas, a Maria Clara de 17 e a Maria Fernanda de 13. Tanto você não podia ser pai que você tem 2 filhas. 2. Que Deus te entregou, te confiou. Amém. Vamos agora falar um pouco do seu chamado. Quando, pastor, o senhor descobriu que o seu chamado era pastor e ela também? Como foi isso? Você sempre soube ou depois que você foi descobrir esse chamado? Não, quando eu comecei a me dedicar verdadeiramente ao Senhor e a igreja que nós trabalhamos, né, a Igreja Monte Sião. Vocês têm 2 igrejas em Uberlândia ou 3? Em Uberlândia somos 3 igrejas. 3 igrejas em Uberlândia, tem em Romaria, Monte Carmelo, tem em Cuiabá. Ah, tá. E existiam as reuniões nas casas. Uhum. E eu tinha muita vontade de pregar, de ministrar. Uhum. Eu tinha muita vontade de falar de Jesus. E aquilo ardia no meu coração. Não tinha um culto que eu não estivesse ali prestando atenção na palavra e não sonhasse no dia que eu estaria lá. Para levar a palavra. Para levar a palavra. A minha esposa, ela tem um chamado muito forte em libertação, cura. Amém. É uma mulher de muita autoridade, muita oração. Amém. Eu fico admirado, porque quando ela fecha a porta do quarto, o céu desce em casa, é uma unção tremenda. E aí a gente foi, dentro das nossas capacitações dadas por Deus, das nossas aptidões, a gente foi buscando. E um dia a gente falou, logo depois da gente casar, fala assim, a nossa vida é para Jesus juntos, para servir a Deus. E aí a gente sempre se dedicou como líderes de célula, trabalhando, dedicando. E esse sonho de pregar a palavra, sonho de anunciar o evangelho. E em 2012 nós somos consagrados pastores. Pastor, 2012. 2012. Então tem o quê? 14 anos? 14 anos. 14 anos. Ai, eu falo quando a gente descobre o chamado ele queima, né?
Eu sou apaixonada, eu acho que eu sou um pouco evangelista, um pouco pastora. O evangelismo, ele cresceu no meu coração através da minha filha, que é, né, uma evangelista apaixonada por almas e missionária. E o pastoreio é o cuidar, né? É o preocupar com as ovelhinhas, Amar as amar. vidas. E isso eu me queimo também, assim, E assim, entender que esse amor do pastor é um amor de pagar preço. de pagar preço. Porque muitas vezes a ovelha vai chegar machucada, Algumas fogem, você tem que buscá-las. adoecida, e você tem que pegar no colo, você tem que curar, você tem que tratar. Você tem que ter disposição de ouvir. De muitas vezes a pessoa falar, chorar, e você ouvir e no fim dar uma palavra. É verdade. E às vezes essa palavra vai mudar a vida dela para sempre. É verdade. E hoje o propósito é o que nos move. O seu podcast, O Caminho no Propósito, que é um nome lindo, é um nome maravilhoso, né? No clássico Alice no País das Maravilhas, né? Tem aquela fala lá, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Mas para nós não. Não. Para nós temos um propósito. E aí quem tem um propósito de vida, não só a questão do propósito, é o caminho que você anda para chegar nesse propósito. É verdade. Não pode ser de qualquer forma. É verdade. Então isso é uma coisa que eu levo de forma muito séria na minha vida. Eu também. Não é porque Deus tem promessa e Ele é um Deus todo-poderoso para cumprir tudo o que prometeu, que eu posso levar a vida de qualquer maneira. É verdade. Que eu posso fazer as coisas da minha vontade, de acordo com o meu querer. Não. Esse caminho é um caminho que tem que ter muita responsabilidade, muita dedicação, muito amor, muito empenho. Um dia, Karina, um domingo, eu estava em casa e eu peguei e fui fazer uma conta. Falei assim, gente, eu me converti em tal ano. Cada ano tem, em média, 52 domingos. Eu fui fazer a conta, falei, gente, tem mais de 1000 domingos que eu estou na presença de Deus. Olha. E eu fiz uma postagem, agradecendo a Deus. Por isso. Por isso. Mais de 1000 domingos. O senhor não abre mão. Eu não negocio. Não negocia. Nosso ministério, dia de segunda-feira nós temos reunião de liderança, eu tô lá. Dia de quarta-feira nós temos redes, rede de homens, rede de casais, rede de empreendedores. Eu estou lá. Por muito tempo eu estive no sábado com os jovens. E estou todos os domingos e isso é inegociável. E as minhas filhas entendem isso. Amém. Eu não negocio estar na presença de Deus, estar na igreja, em hipótese alguma. Amém. Pastor, eu quero entrar também numa área aí da vida de vocês, como pastores, né? Ainda mais a mulher e o homem, 2 pastores. Como que o senhor administra o pai Charles, o pastor Charles, o esposo Charles? Vocês têm tempo de qualidade só para o casal? Tira férias da igreja ou não? Acha isso importante? Porque eu já entrevistei vários pastores aqui, eu estou na 8ª edição. Alguns têm um ponto de vista, sim, respeito todos, mas eu tenho a minha. Que acredita, sim, que para ele o aproveitar é estar com os irmãos da igreja e estar na igreja. Não existe férias fora da igreja, fora dos irmãos com a igreja. E tem aquele pastor que fala, não, é necessário, eu acho necessário eu viajar só eu e minha esposa, eu acho necessário, eu posso até congregar em outro lugar e não a igreja, mas eu não abro mão desse tempo de qualidade com a minha esposa viajando fora, um tempo de qualidade. Eu quero te ouvir a sua opinião sobre isso. Interessante que ontem eu ministrei na rede de casais da igreja e eu comecei a ministração falando sobre tempo de qualidade. Deus é perfeito. Então, 24 horas é o tempo que a gente precisava para um dia. Certo. Para fazer tudo. Para dormir, para alimentar, para trabalhar, para estudar, para conviver com as pessoas. 24 horas é o tempo necessário. E ele deu essas 24 horas para nós aqui em Uberlândia, para sua princesa que está em São Paulo, um beijo para ela. Obrigada. Para quem está no Japão,
para quem está na Eslovênia, na Croácia, na China, em qualquer lugar do mundo. Uhum. A gente precisa saber usufruir daquilo que Deus nos entregou. Uhum. 24 horas é tempo necessário para a gente fazer o que for preciso. Uhum. Tá? Mas tem que ter equilíbrio. Certo. Eu sirvo a Deus, a minha casa serve a Deus em primeiro lugar. Porque assim diz a palavra. Buscai o reino de Deus, sua justiça, E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então é em primeiro lugar. Tá. Mas não quer dizer que só existe um lugar no pódio. Certo. Eu posso colocar outras coisas na minha vida sem que elas vão interferir ou ferir a ordem de prioridade que é Deus acima de tudo. Ok. Então, eu busco sim ter tempo de qualidade em casa, Uhum. com a família. Trabalho muito. Fala um pouquinho do seu trabalho Trabalho também para as pessoas que não demais. te conhecem. Eu sou diretor executivo da Rede Vitoriosa de Comunicações. Tem a TV Vitoriosa, que é afiliada do SBT aqui no Triângulo. A Rádio Vitoriosa aqui de Uberlândia, 105,5 FM. Ó o vozeirão, gente. É um locutor, hein? Temos rádio em Ituiutaba, rádio em Araguari, em Patos de Minas. Então, trabalho com comunicação, com jornalista, trabalho muito. Por quê? Porque não pode ter descanso. Notícia é o tempo inteiro. Uhum. E eu tenho tempo para trabalhar demais, Uhum. para ir a todos os eventos da igreja, Amém. segunda, quarta e domingo. Ah, e tem as reuniões, eu tenho segunda, tenho quarta, tenho domingo, e tem a minha reunião que eu faço de célula também, de terça-feira. Olha, Hã? amém. E tenho tempo para passeio, tenho tempo para ter comunhão. Você tem que aproveitar os momentos que às vezes você pode pensar que é bobo, que é simples, mas um belo dia, pega sua família, para num café, aqui em Uberlândia tem tanto café gostoso, Muito né? gostoso. Eu entendo cafeteria porque eu aconselho muito em cafeteria. Então, Então foi muito. leva a sua família num café. Num café. Tem uma historinha de que um pastor foi visitar uma família, não sei se isso é verídico ou se criaram. Aham. O pastor foi visitar uma família, tá lá na mesa, e o menino rodeando o pastor, olhando o pastor assim, assim, de um lado, do outro. E aquilo foi incomodando o pastor. Uhum. Até que o pastor chegou, meu filho, o que você está procurando? Ele falou, não, pastor, é que eu quero ver se o senhor tem duas caras, porque aqui em casa meu pai fala direto isso. Nossa, é forte. Então, pais que reclamam da igreja, pais que reclamam da obra, pais que reclamam de Deus. Como que vai querer o filho na igreja? Não adianta você pensar que seu filho Ele vai querer, falar não. assim, poxa, se meu pai e minha mãe só falam mal, eu vou fazer o quê? Então, eu diminuí um pouco essa cobrança gerada, porque eu tenho que dar subsídios para que quando eu não esteja perto, ela tome a decisão correta, elas tomem, sabendo que em todo tempo Deus está junto. Deus vê tudo. Todo dia eu deixo elas na escola, a gente ora junto. Na porta da escola a gente faz oração de confissão de Jesus, eu faço todo dia, todos os dias. Todo dia, vocês confessam Jesus. Todos os dias, para elas lembrarem. Todos os dias. E na hora que elas abrem a porta do carro, eu falo, o certo não dá errado, o errado não dá certo. E aí elas vão, para tomar as decisões delas. Amém. Amém. E aí a gente tem que dar o exemplo. Isso. De quantas vezes, às vezes, eu cheguei em casa cansado, tinha uma reunião, tinha uma coisa para fazer da igreja, mas eu vou. E até a forma que você trata a mãe delas, para elas olharem e falar assim, eu quero um marido como meu pai. Eu quero um homem dentro da minha casa como meu pai. Eu tenho atendido muitas mulheres com filhas que não quer saber de homem, não quer saber de relacionamento, porque viu um casamento destruído. A forma que o pai tratava a mãe é tão pesada que ela falava, eu não quero esse tipo de coisa pra minha vida. Relacionamentos abusivos, a filha fala, pô, se isso aí é casar... Eu não quero nunca. Eu não quero casar. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Eu quero ir pra outra questão com o senhor, né? Porque nós já estamos aí com o tempo já quase para finalizar. Eu quero que você fale um pouco de perseguição. Como você lida com isso, com críticas, perseguições? Porque eu acredito que desde quando a gente se levanta para viver a obra, para viver para o Senhor, ainda mais quando a gente é posicionado no trabalho, na nossa vida social, na nossa família, tudo. Tem as perseguições, tem as críticas na igreja. Como você lida com isso? Sua maturidade com essa situação? Hoje, ser crente, ser evangélico hoje é bem diferente dos anos 80, tá? Onde o evangélico era taxado de
pobre, burro, feio, careta, quadrado. Era. Não tinha estudo, e tudo burro, né? Hoje mudou muito. O perfil das igrejas, dos jovens, os pastores entenderam que eles tinham que evoluir. A base fundamental sempre é a palavra. Princípios. A palavra. É. Conhecimento da palavra. Mas os pastores começaram a estudar, evoluir, crescer, melhorar. E isso diminuiu muito daquele preconceito que existia com relação ao cristão, ao evangélico. Mudou muito. Mudou muito. Mas ainda existe uma perseguição que é espiritual. Isso. Por quê? Nós estamos numa guerra espiritual. Sim. E o Senhor deixou isso na palavra. Né? As pessoas têm que entender isso. Existe céu, existe inferno. Existe Deus, existe o diabo. E o diabo é real, existe. E ele não quer que as pessoas se entreguem a Deus. Ele não quer que as pessoas sirvam a Deus. Ele quer o crente morno. Aquele em cima do muro, né? Que o diabo fala, não, aquele ali já é meu, tá em cima do muro. Deixa quietinho. É. Ele deixa quietinho. Porque esse aqui tá dominado. Agora aquele, às vezes, que é determinado, que busca, que vai, que faz, esse vem injustiça, esse vem perseguição, esse vem calúnia. Você pensa num jovem como José. Pois é, eu me lembro muito dele. Você pensa num Daniel, um Sadraque, Mesaque, Abednego. Na fornalha. Você pensa em jovens que não negociavam por nada. Davam a vida, né? A obediência a Deus. Esses eram os perseguidos mesmo para matar. Porque esses eram um problema nessa batalha espiritual. Agora, que isso não sirva para ninguém ficar com medo. Eu vou ficar então caladinho, 007. Sou crente, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe, porque isso pode me trazer problemas. Se você acha que isso pode trazer problemas, você não sabe o quanto de benefício que você pode ter. Verdade. A alegria de ter um Deus que cuida, que ama e que prepara o caminho. Um dia eu escutei de uma irmã assim, pastor. Eu ministro muito para mulheres, e aí ela encontrou, né, por coincidência, uma mulher nesse encontro, assim, de mulheres da palavra. E ela falou, nossa, eu não sabia que a fulana é evangélica. E a mulher que eu conheço é super evangélica. Eu falei, não sabia? Fulana é uma mulher de Deus e tal. Ela falou assim, nossa, só aqui. Porque aonde eu conheço, ninguém sabe que ela é evangélica. Olha, triste. Isso é triste. E se a gente... A bolha do sistema para você ser aceito, convidado e frequentar alguns lugares, se você não for posicionado, a bolha, ela te domina. Se eu precisar negar o meu Deus para entrar num lugar, eu fico sem entrar nesse lugar. Eu também. Eu tenho essa Sabe por quê? Cabeça. Eu também tenho essa cabeça. Tem uma questão muito séria. Um dia nós vamos entrar ou não numa porta. De uma cidade chamada Nova Jerusalém, nós vamos viver a eternidade com Deus. E a palavra diz que tem gente que Deus vai falar, eu não te conheço. Verdade. E a gente tem que pensar muito nisso. Eu não quero estar. Nem eu, pastor, por isso que assim, o povo sabe que eu sou crente mesmo. Eu sou mais chamada de fanática louca do que não ser crente. Então tá tudo bem, é assim mesmo. Eu quero entrar com o senhor agora, sua realização. Qual a sua realização que o senhor, assim, aconteceu já na sua vida? Ou pode ser profissional ou espiritual, que o senhor fala assim, nossa, essa realização foi um dos meus sonhos. Como a gente fala muito aqui do propósito em servir a Deus, profissionalmente eu sou muito grato, muito feliz pelo que Deus me permite viver. Me apresentou uma pessoa que eu respeito muito, que é o senador Edson Salgado, meu patrão, que me deu a oportunidade, que acredita em mim, que confia em mim e me permite trabalhar na coisa que eu mais poderia amar na vida fazer, que é com comunicação. Mas eu vou trazer uma realização que para alguns pode ser boba. Mas para você foi muito importante. Uma vez uma mãe, pediu para a gente levar um jovem para um encontro com Deus. E eu fui buscar esse jovem para levar.
dentro de uma boca de fumo. Nossa. Drogado. Totalmente alucinado. Peguei ele, levei ele na casa dele, juntamos as roupas dele, quase que numa fuga, diante da situação que ele estava. Levei ele para esse encontro com Deus. No final, eu escrevi uma cartinha para ele. Fulano, não cruze os braços diante de algum problema. Eu era novo, pois o maior homem do mundo morreu de braços abertos. Nossa. Acabou esse momento, ele veio me abraçar chorando. Chorando, obrigado, 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 obrigado. Isso deve ter aí uns 18 anos. E tem coisas de 15 dias eu encontrei com ele, Ah, com a esposa, nossa. com os filhos. Isso não tem preço. Limpo, servindo a Deus. Isso Uma não- família resgatada, restaurada. Amém. Um homem transformado. Amém. O homem que eu busquei dentro de uma boca de fumo. Olha isso. Eu nunca tinha entrado num lugar desse. Olha isso. Por causa de uma alma. Eu entrei lá para resgatar aquele jovem, porque uma mãe tinha pedido. Olha isso. E hoje, olhar, quase 20 anos passaram, 18 anos, e ele continua firme na presença de Deus. Casou-se, tem filhos na presença de Deus. Amém. A maior realização que eu tenho foi ganhar essa alma. Amém. É lindo demais, gente. Porque o poder para de Deus, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Vale. E vale. Nossa, muito forte. Qual que seria hoje a mensagem que o senhor gostaria de dar para as pessoas que estão nos assistindo? Qual o seu conselho hoje? Olha para aquela câmera e fala para as pessoas. A gente está vivendo num mundo tão agitado, tão cheio de futilidade, vaidade. As pessoas têm uma necessidade extrema de contar algo para alguém, mostrar uma vida, o que está fazendo, o que comprou, aonde foi, com quem está. Dar um relatório para outra pessoa de que tem uma vida feliz, uma vida de sucesso. E tudo isso passa. Tem uma coisa só nessa vida que não vai passar. É o amor de Deus. Amém. Então, entrega a sua vida para Jesus. Amém, Jesus. E deixa Ele te conduzir no propósito que Ele tem para você. Ame a Deus todos os seus dias, com todo o seu coração. Amém. Sirva a Jesus da melhor maneira possível. Faça do Espírito Santo o seu melhor amigo. Amém. E aí, você não vai precisar mostrar nada para ninguém, porque as pessoas vão ver a sua vida transformada, Amém. realizada e feliz. Amém. Forte, hein, pastor? Já volto com o Senhor. Quero dar um recado para quem está nos assistindo. Eu quero agradecer as minhas parceiras por me vestir, que é a Natália Félix, com esse vestido lindo. Quero agradecer a Dani, do salão, que me produziu com essa maquiagem linda, com esse cabelo. A Morana, com esses acessórios lindos. Agradecer a Deus pela vida de vocês, parceiras, que têm abençoado a minha vida nesse projeto tão lindo que é esse podcast. Quero também deixar minha gratidão para minhas patrocinadoras oficiais, que é a Inovária, a Camila Félix e a Carol da Stick, que é uma clínica também super conceituada em Uberlândia. Gratidão a vocês. Pastor, a gente está indo para o final, né? É uma pena que eu ficaria aqui 2 horas conversando com o senhor. Muita coisa, muita informação boa para a gente aprender. E para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse hoje, aqui para a gente finalizar, qual o seu sonho que você ainda tem no coração que ainda não foi realizado. Forte, hein? Forte. Como eu creio num Deus que me chamou e me resgatou das trevas para viver algo maravilhoso, meu sonho um dia é sair pregando a palavra como um pregador que viaja cidades, que vai em países. Ficar por conta disso. Não precisar mais trabalhar, viver para a obra. Eu gosto de muita coisa na vida, mas o que eu mais amo na vida é pregar a palavra.
Amém. É a coisa que eu mais amo na minha vida, é pregar. Amém. Subir num altar, eu sou fominha por pregar a palavra. Eu amo. E o meu maior sonho é um dia poder conhecer lugares, visitar igrejas, cidades, países pregando a palavra. Amém. Olha que lindo, né? O senhor poderia falar qualquer coisa que, ai, Karine, eu quero uma viagem, ou eu quero uma casa, ou eu quero um carro. Mas o senhor quer servir mais ao Senhor, mais do que o senhor já serve. Isso é lindo, né? Da gente ver quando a gente chega numa maturidade espiritual e a gente começa a entender que precioso é as coisas do reino, as coisas do céu. É o que vale para a eternidade. Não essas coisas momentâneas, né? Que tudo vai passar. Tudo vai passar. Tudo vai passar. E quando a gente entende que tudo vai passar e as coisas eternas é que vale, é que tem valor, a visão, nosso olhar clínico, a nossa vida muda, né, pastor? E é lindo ouvir, né, que esse sonho do Senhor é servir mais a obra. Quero te agradecer por esse tempo, quero aí dar glória a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela igreja. Fui lá fazer uma visita para vocês, conheci, né? Hoje eu conheço o senhor, conheço a minha amiga também, né? A Carol, que veio aqui no podcast. Vocês são uma bênção, o senhor é uma bênção. Tenho um privilégio de conhecer, conheço sua esposa. E eu creio que Deus tem, assim, uma porção dobrada para entregar para a vida, pelo casamento, para o ministério de vocês. Porque eu creio que onde Deus entrega a promessa, Ele é um Deus que cumpre tudo aquilo que Ele nos prometeu, né? Ele é fiel. Ele é fiel. Cumprir. Que Deus te abençoe, abençoe esse trabalho lindo que você tem feito para mulheres, para famílias. Famílias. Entregando para os maridos mulheres melhores, para os filhos mães melhores. Amém. E que Ele continue te levando a entrar com essa graça que Ele te deu. Porque Ele é que deu essa graça. Eu creio. E que ela multiplique cada vez mais. Você não precisa de um local, você não precisa de um título. Amém. O que você precisa, você tem. A voz e o coração em Deus. Amém, E que te faça falar desse amor para mulheres que você nunca imaginou. Amém. Entrar numa casa de uma primeira-dama, entrar em lugares que você nunca imaginou entrar, de poder. Amém. E anunciar aquele que é mais poderoso. Amém. E que muda vidas. Deus te abençoe. Amém. Eu tava finalizando, mas pra gente fechar aqui, isso aí me impactou, porque teve um dia que eu fui dar uma carona, pastor. E essa carona era pra uma prostituta, uma garota de programa. E o Senhor foi muito claro comigo, assim, pra me amar a vida dela. E eu amei a vida dela, eu me preocupei com ela, mandei mensagem pra ela e levei ela um dia no Café com Jesus. E ela foi muito impactada pelo evangelho, mas ela falou algo que marcou minha vida. Ela falou assim: todo mundo que eu peço carona, se eu falar para onde eu iria, cancela a carona. Mas eu te falei, você não cancelou. Por quê? Eu falei, porque eu não tô aqui para te julgar, eu tô aqui para te amar. Ela falou, eu nunca conheci esse amor. E esse amor vem de Cristo. Porque a gente ama. E essa moça, que era uma mulher que vendia o corpo, faz lembrar de quando Jesus encontrou com uma mulher que também tinha uma vida desregrada, vários maridos. Isso. E Jesus acolheu, Jesus amou. E o mais forte, depois a palavra diz que quando ela voltou para a terra dela, para a cidade dela, muitos foram conhecer a Jesus por conta do testemunho dela. Então eu falo, onde ele entra, e eu sou a mais improvável de todas, né? E ele me alcançou. E eu creio que ele vai alcançar ela como muitas. Amém. Você nem sabe o quantas sementes suas estão frutificando por aí. Amém. Um dia na glória Deus vai te contar e vai te dar um galardão maravilhoso. Eu creio. Amém. Obrigada, pastor. Deus te abençoe. Amém. Valeu demais. Obrigado. E para você que chegou aí até o final, quero te agradecer. Espero que tenha assim, te edificado muito o nosso podcast. Curta, comenta, manda para os amigos, para nossa página aí crescer. Espero vocês até o próximo, se Deus quiser. Um abraço a todos.